Que a paz e a harmonia reine sempre em nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, nosso bom Deus, a Jesus, esse companheiro de todos os momentos de nossas vidas. É o que nós temos como modelo e guia da humanidade. Conversando com Jesus, nós vamos pedir a Ele, nesse instante, que derrame as luzes e as energias de que Ele é possuidor em todo o ambiente deste centro espírita. Que estejam presentes nesse instante os nossos médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras e todos aqueles que trabalham na área da saúde psíquica e física de cada um de nós. Que estejam presentes também neste ambiente os nossos companheiros desencarnados, nossos parentes, nossos amigos. Tem aqueles que estão em nossas mentes. Vamos manter o nosso pensamento elevado, dirigindo a eles a vibração de paz, de harmonia. Jesus amigo, esteja conosco, abrace-nos cada um de nós. Sintamos a presença das energias do Mestre penetrando os nossos corpos através dos nossos centros de força, particularmente o centro de força coronário, que comanda todos os outros centros de força. E que essas energias divinas vai fundo dos nossos organismos físico e perispiritual. Sintamos essas energias penetrando em nossos corpos, queimando as células malsãs, substituindo-as por células sãs. Podemos, nesse instante, conforme a nossa força de vontade, o nosso interesse, citamos então que essas energias estão realmente tomando conta dos nossos organismos físico e espiritual. E é por isso, nesse instante, que nós temos a certeza que muitos dos nossos companheiros que tratam de cada um de nós já examinaram ou continuam examinando cada um de nós, desde o momento em que saímos de casa com a intenção de vir até aqui. Basta isso para que tenhamos a força divina em nossos corpos. E na certeza de que os nossos pedidos serão atendidos, em nome do Cristo, em nome de Deus, nós damos por abertas os trabalhos da noite de hoje. E que a paz e a harmonia continue sempre em nossos corações. E que assim seja. A luz. Hoje nós temos como conversador, palestrante, Laércio, que falará sobre... Eles estão vivos. Eles estão vivos. Eles estão vivos. Faltou o preparo antes, né? Da minha parte, mas é porque eu estava com outra tarefa antes. Mas eles estão vivos. Vamos ver o que o Laércio tem para nos dizer, se realmente eles estão vivos. Ok. Muita paz a todos. E você, Laércio, tenha a inspiração suficiente para tratar do assunto. Muita paz, viu? Obrigado. É todo seu. Boa noite a todos.
Sejam bem-vindos à nossa casa SEAV. E boa noite também aos irmãos que acompanham através do Instagram da SEAV. E hoje nós vamos falar de um assunto delicado e bom também, não é? É bom saber que eles estão vivos, não é? Ou não? Antes de vir para cá, uma pergunta surgia na minha mente, mas para ser dirigida a vocês. Como nos comportaríamos diante daqueles que nós amamos e que já retornaram ao plano espiritual? É uma resposta íntima. É uma resposta a vocês mesmos, ou a nós mesmos. Como eu me comportaria diante dos meus amados que já retornaram. Não é? E para darmos início, nós agradecemos a coordenação encarnada da casa, que sempre nos solicita esta conversa, confiando naquilo que nós podemos trazer aqui. E agradecemos a coordenação espiritual desta casa, que nos instrui e nos intui sempre ao trabalho que devemos realizar. Eles estão vivos é um tema de uma mensagem de Emmanuel, mas também um tema desta conversa nossa. E Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Caminho de Volta, ele traz a seguinte mensagem: ainda que não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quanto possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam a grande renovação. Aqueles que vistes partir de mãos desfalecentes as tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em nova dimensão de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança, no entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles ainda inadaptados à vida diferente, que não são compelidos a passear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros muitos jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti depois de longa existência, abraçando-te a vida, os que amastes, indicando-lhes o caminho para as tarefas superiores, os que levastes para a luz da esperança, e aqueles outros que socorrestes um dia com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Sê a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra. A força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram. A luz para aqueles que lhes lastimam a ausência,
em recantos de sombra, ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam à grande libertação. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje, no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te a ação e renovação, porque no futuro tê-los-ás a todos positivamente contigo nas alegrias do novo despertar. E Emmanuel finaliza dizendo que todos nós nos reencontraremos. Todos nós estaremos juntos novamente. Os nossos corações permanecerão unidos até esse reencontro. Devolver o ente querido, nós não falamos perder, porque nós perdemos objetos. Já falamos sobre isso. Nós devolvemos. Aqueles que retornaram ao plano espiritual, eles só fizeram a viagem de volta. Essa estadia aqui, esse momento em que nos encontramos aqui, é passageiro, é transitório. Não é nada diante da eternidade que todos nós temos. Mas o que devemos ter em mente é que devolver um ente querido, além de ser muito doloroso, devemos saber e compreender que não é uma punição. Não estamos sendo punidos por isso. Isso já foi programado muito antes de reencarnarmos. Já foi programado a nossa volta, ou prematuramente, ou não. Há espíritos que reencarnam e duram algumas horas, permanecem algumas horas aqui no plano físico. Outros, quase 100 anos, como Divaldo Franco. Essa é a nossa programação. No Livro dos Espíritos, na questão 149, Allan Kardec ele faz o seguinte questionamento: em que se transforma a alma no instante da morte? Ele quer saber dos espíritos em que se transforma a alma no instante da morte. Espírito, todos nós somos, ok? Espíritos encarnados, nós estamos aqui. Quando estamos no corpo, nós temos alma. Fora do corpo, somos espíritos. E tem muita gente com medo de alma, né? Ai, eu morro de medo de alma penhada. Todos nós temos alma, porque estamos encarnados. Desencarnados, somos espíritos. E os espíritos respondem a Allan Kardec o seguinte: volta a ser espírito. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ele havia deixado temporariamente. Nós deixamos o mundo dos espíritos temporariamente. Retornaremos todos para lá. Tenham em mente, todos nós, que daqui a algum tempo, não sabemos quando, seremos espíritos. Hoje, alma, ok? E Allan Kardec, como todos nós sabemos, ele era questionador. E querendo certificar-se de que se realmente o espírito era eterno, se ele vivia eternamente, na questão 153 ele volta a questionar. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos dizem: é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então os espíritos mostram a Allan Kardec: olha, a vida do espírito é eterna.
As existências podem ser muitas, variadas. Hoje, estamos nesta existência. Eu como Laércio e vocês, como cada um é representado aqui hoje. Não é? Como os nossos pais nos receberam. Tudo programado. Tudo certinho. Não tem nada errado. E para mostrar a questão da morte, que a morte nada é, e ela deveria estar assim em nossa mente, ela nada é para os espíritos. Eles não enxergam a morte como uma barreira. Eles não enxergam. E Estevão, na mensagem Sopro Renovador, Estevão, nosso amigo espiritual, ele diz o seguinte: para nós, a morte não é uma realidade. Ela não nos alcança em momento algum. Somos imortais e viveremos para sempre e renasceremos quantas vezes necessário for, para que possamos continuar o processo evolutivo que Deus, nosso Pai, nos concede como lei divina. Renasceremos tantas vezes quantas necessitarmos. Não é? Então essa é a nossa programação. Um dia seremos espíritos puros, espíritos angélicos, espíritos elevados. Um dia. Mas ainda estamos mais próximos do início que do final. E para isso, façamos aquilo que Emmanuel nos orientou lá no início. Choremos os nossos entes queridos que já retornaram, mas choremos trabalhando, amando e servindo. Uma questão sobre a morte que, por muitas vezes, nos vem à mente como questionamento é o sofrimento. É se o nosso ente sofreu no momento do retorno ao plano espiritual. Se ele sofreu no momento da morte do corpo físico. Nós nos questionamos, ficamos tentando imaginar como foi aquele último momento, como foi aquele último instante. O que foi que ele sentiu? Quais dores ele sentiu? E na questão 154, Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos: a separação da alma e do corpo é dolorosa? E os espíritos dizem: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. O momento da morte é um prazer, porque estamos libertos desta prisão chamada corpo físico, que necessitamos deles para passarmos por nossas provas e expiações, para vivermos as nossas provas e expiações, para evoluirmos, nós precisamos de um corpo. E é justamente por isso que no momento da morte, o espírito sente prazer, leveza, estou liberto. E Kardec, ele faz uma observação, ele diz o seguinte: na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. É assim. Aqueles que desencarnam por falta do fluido vital, aquele fluidozinho que nos mantém vivos e ativos, ao chegar ao final da vida, por conta da idade, ele se desliga, assim como uma lâmpada, que nós desligamos quando não necessitamos dela acesa. E é assim com a morte natural. Como espíritas, todos nós sabemos que a vida, ela continua. A vida não cessa, ela continua.
E apesar do sofrimento que sentimos, nós precisamos aprender a lidar com a ausência daqueles que amamos, a ausência física. O cheiro, o perfume, a voz, as brincadeiras, as risadas, até as brigas, não é? Nós temos familiares ou parentes que brigamos às vezes, e quando essa pessoa viaja e fica um tempo fora, nós sentimos falta, não sentimos? Poxa, que saudade de fulano. É perturbado, mas eu sinto saudade dele. Não é? Então até das brigas nós sentiremos falta. E não pensemos que quando se morre, quando se retorna ao plano espiritual, que deixamos de ser o que somos aqui, que nos transformamos em anjos. Não. Quem é bom, continua bom. Quem não é tão bom, continua não tão bom. E vai aprendendo a se transformar, assim como nós estamos aprendendo a nos transformarmos aqui. O Evangelho, ele nos traz uma mensagem que nos conforta com relação a isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 21. Bem-aventurados aflitos. Quem fala para a gente é Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Em 1863, ele traz essa mensagem aos irmãos que estavam reunidos. E ele diz o seguinte: frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Por vezes nós escolhemos caminhos dotados do livre-arbítrio, né? Que somos, que temos. Nós escolhemos caminhos que Deus olha e fala assim: epa, esse menino não vai ter um futuro bom não. Não vale a pena permanecer com ele aqui não. Vamos trazer de volta. E assim retornamos. Já vimos isso algumas vezes, não já? Principalmente com artistas, não é? Tão jovens, não é? Vivendo as suas conquistas e de repente retornam. O que será? O que seria desse espírito se ele continuasse? Se fosse permitido a sua continuidade nesta caminhada? Eles poderiam pôr a perder alguma coisa em algum momento com alguma atitude. E é preferível retornar, recomeçar, do que colocar a perder. Já que estamos falando de morte do corpo físico, claro, nós precisamos falar também de luto. O luto, ele é um processo doloroso. Ele é um processo que ele não é igual para ninguém. Ele não é igual para ninguém. Eu não sei quantas pessoas tem nesse salão, mas o luto se dá para cada um de nós de uma forma diferente. Não é? Mas nós sabemos que quando temos o luto, nós precisamos de uma única coisa: fé. Nós precisamos da fé para conseguirmos suportar esse sofrimento. Nós precisamos da fé para conseguirmos avançar na caminhada, porque nós continuamos, assim como eles continuam. Assim como eles continuam. E o que nos consola neste momento é saber que eles estão conosco. Estão próximos a nós. No momento da nossa prece, eles se fazem presente.
No momento de alegria, eles se fazem presente. No momento das boas lembranças, eles se fazem presente. No momento de angústia, eles se fazem presente. No momento de raiva, de rancor, de ódio pela partida deles, eles sofrem. Aí eles sofrem. Tem uma outra passagem, no mesmo Evangelho, no mesmo capítulo 5, item 21, também com Sansão, porque nós trouxemos só algumas partes. Sansão se dirige às mães, aquelas que já devolveram os seus filhos ao plano espiritual. E ele fala assim: mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossas lembranças lhes embriagam de alegria. Contudo, também vossas dores insensatas os afligem, pois denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentirdes fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Mães, eles estão bem próximos. As aflições, as preocupações, os pensamentos nocivos, as preces desesperadas, tudo isso só desamparam o espírito desencarnado. Só levam a eles aflições. Eu costumo dizer aqui nas nossas aulas, costumo perguntar: quem é a mãe, quem é o pai que vê um filho chorando e não vai ao seu encontro? Que vê um filho sofrendo e não vai socorrer? Independente de onde esteja. Independente. Só que se nós sofremos com tanta revolta, eles também sofrem. Porque eles percebem em nós a falta de fé. E percebem mais ainda a falta de confiança nos desígnios de Deus. E isso nós não podemos ter. Se é uma determinação divina, então aceitemos. Na questão 936 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec volta a perguntar: como as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos que partiram? E os espíritos respondem: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que amou. Mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao progresso que talvez ao próprio reencontro com que os deixou. Se continuarmos assim, por que eles sofrem? Opa, há nesse meu amado uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus, que é quem nos criou. E quando eu continuo nesse sofrimento, eu crio entre nós dois uma barreira. Dificilmente nos reencontraremos. Dificilmente. Dificilmente. Sempre que a dor for insuportável, sempre que a dor for dilacerante,
Pensemos neles com alegria. Conversem com eles. Deem risada juntos. Façam como faziam. Nada mudou não, gente. Nada mudou. Não tenho receio de achar que está conversando sozinha, não. Hoje eu recebi tanta visita de ente querido que eu não faço ideia de quem quer que seja. E posso afirmar a vocês que este salão está repleto daqueles que os amam e que vocês também os amam. Daqueles que vocês têm saudades e que eles também têm saudades. Eles vos apreciam com tamanho amor. Eles vos acariciam como sempre fizeram. Se vocês pudessem esvaziar as vossas mentes e sentir esse carinho, vocês estariam encantados. Me perdoem, mas até um Bora Bahia estão falando por aí. Viu que nada muda? Tem torcedor do Bahia do lado de lá também. Meu pai. Então vamos lá, vamos continuar, porque senão o trem muda de rumo aqui. Estamos finalizando. Uma passagem do livro Pensamentos que Ajudam, no capítulo Claramente Vivos, de José Carlos de Luca, nos serve de orientação. José Carlos de Luca traz a seguinte mensagem: mesmo com a saudade e o leve aperto no coração, prossigamos com a nossa vida, cumprindo nossas tarefas e obrigações, pois o mais leve sinal de que perdemos o rumo da nossa existência pela falta que eles nos fazem, representará para eles um fardo a mais de angústia e sofrimento. Não façamos da nossa vida uma tristeza contínua. Nós precisamos voltar a sorrir. Eles estão tentando se acostumar com uma vida nova. Assim como nós também estamos tentando nos acostumar com uma vida nova, sem a presença deles. Só que eles têm acesso muito mais fácil a todos nós agora. Se estivermos equilibrados, é claro. Se estivermos equilibrados, certamente receberemos as suas visitas, os seus abraços. E chegamos ao final da nossa conversa. E eu acho que a pergunta lá do início, como nos comportaríamos diante daqueles que amamos e que já retornaram ao plano espiritual, eu acho que é esse o comportamento. Muita atenção, muito silêncio. Não sei se a mensagem agradou ou se está sendo processada pelo coração. Eu espero que esteja sendo processada pelos corações de vocês. Sintam-se abraçados por seus entes queridos. Sintam-se beijados por eles. Eles estão presentes e os amam. Continuam amando, como sempre amaram. Assim como vocês também os amam. Para finalizarmos, nós vamos como prece final, fazer a leitura de uma mensagem que eu gostaria que
vocês se recolhessem em seus íntimos, na sua intimidade, no seu quarto íntimo, dentro de suas consciências, e acolhamos esta mensagem. Todos nós. É uma mensagem de Chico Xavier. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto também passa. E aguardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação, que às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem aguarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a nossa destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Que Deus abençoe a todos. E que todos vocês fiquem em paz. E eu agradeço o silêncio e a atenção respeitosa de cada um. Que assim seja.